Seja bem-vindo ao Manifesto G, ao nosso canal. Eu sou Marcelo Cunha e fica conosco, porque o assunto hoje é a sigla LGBTQIPA+. Vamos tentar entender por que essa sigla ela se apresenta dessa forma. Não saia daí, logo após a vinheta nós vamos comentar. Beleza? Então, pessoal, vamos por partes. A letra L de lésbica são as meninas que têm interesse sexual e ou romântico por meninas. Meninas que namoram meninas, meninas que fazem sexo com meninas. Tá? A letra L, antigamente, não faz tanto tempo assim, ela passou para frente da sigla. Antes ela ficava meio ali, logo depois da letra G. Ela passou para frente pela necessidade de colocar em evidência as mulheres, já que nós entendemos que a figura feminina, independente das suas práticas sexuais e românticas, elas costumam sofrer bem mais preconceito do que nós, meninos. Beleza? Então vamos lá. A letra G. G, gay, né? O gay é o homem que tem interesse sexual e ou romântico por homens, meninos que namoram meninos, meninos que fazem sexo com meninos, basicamente dessa forma. Então aí nós temos a presença dos gays. A letra B, de bissexual. Os bissexuais são pessoas que têm interesse sexual e ou romântico tanto por meninos como meninas. Esse interesse não precisa ser simétrico, não precisa ser meio a meio. Ele pode ser mais para um gênero ou menos para o outro, ou até mesmo pode ser simétrico. Então esses aí são os bissexuais. Os bissexuais eles têm uma característica interessante que eles costumam sofrer bastante preconceito, inclusive dentro da própria comunidade, da comunidade LGBTQIPA+, né? Por que que isso acontece? Porque muita gente acha que o bissexual é uma pessoa indecisa. E isso não é verdade. Uma pessoa bissexual, e muito menos também, a gente tem que entender que eles são pessoas promíscuas, que são incapazes de se estabilizar, justamente por ter interesse pelos dois gêneros, seria impossível de se estabilizar dentro de uma relação. Isso também é uma outra baboseira. Aliás, a própria questão, né, de você ser monogâmico, isso é muito relativo, né? E o fato de você não conseguir ser monogâmico, eu acredito que o conceito de promiscuidade, ele é um conceito assim bastante preconceituoso e eu particularmente não gosto muito dele. Então vamos lá, a letra T, de transexual ou transgênero, né? Aí se enquadram as travestis e as transexuais, tanto masculino como feminino, ou seja, meninos que se transformam de algum modo em meninas e meninas que se transformam de algum modo em meninos. Então você pode ter tanto o transexual masculino, que seria, você sai do masculino, né? Ele sai do feminino e vai para o masculino, ou do masculino que vai para o feminino, que seria o transexual feminino. Então é a forma como a pessoa vai se apresentar no seu gênero. Então você é a pessoa trans. Quem não muda o gênero é cis. Então até esse momento, um pouco antes, eu estava lá no da letra L, do G, B e agora entrei no T. O fato de alguém ser trans não impede que ela seja gay, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Teve um casal que infelizmente quem estou comentando já faleceu, que é o Paulo, que namorou o Pedro lá do canal Põe na Roda. O Paulo, ele nasceu menina, transicionou para menino e namorava um menino gay. Portanto, isso fazia do Paulo um homem trans e gay. Então veja só, né? Normalmente isso dá muito nó na cabeça das pessoas, porque as pessoas entendem ser gay ou não ser gay pelo uso da genitália, e não é nada, não é isso, é pelo o seu interesse pelo gênero. Para onde se direciona o seu desejo sexual e afetivo de acordo com o gênero. Então você pode ter uma pessoa, que nem no caso do Paulo, nasceu menina, transicionou para menino, namorava um menino gay, portanto o Paulo, ele era um menino trans gay. Isso também pode acontecer ao contrário, né? Uma mulher trans, nasceu menino, transicionou para menina e está namorando uma menina, então ele seria uma mulher trans lésbica.
Eu sei que isso dá um nó na cabeça de muita gente, mas é assim que a gente conceitua hoje em dia. Então a pessoa trans é quem transicionou. Se a pessoa se define como transexual, como travesti, isso é uma questão de como a pessoa se define. Então esse T da sigla engloba tanto quem se diz como travesti, como quem se diz transexual. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. E intersexo. Intersexo é o seguinte, né? Antigamente era chamado de hermafrodita, né? Mas acontece que na espécie humana não existe hermafroditismo. O que é o hermafrodita? É uma pessoa que tem os dois sexos, né? Tem o masculino e feminino como órgãos biológicos, anatômicos, genitais, e no caso o intrasexo, são pessoas que tiveram uma formação, lá na formação do feto, o órgão sexual ele fica meio que indefinido, né? Você olha para o órgão sexual e ele tem características ao mesmo tempo da genitália masculina e da genitália feminina. Nesse tipo de situação, se a pessoa quiser ou se for necessário por questões fisiológicas, ela pode passar por cirurgias, né, para poder fazer a definição do seu sexo. Então, o intersexo é essa pessoa que tem a sua genitália indefinida. É uma situação relativamente rara, né? Mas que está abarcada pela comunidade LGBTQIA+. Eu falei do T, dos transexuais, eu esqueci de falar. O transexual, ele não obrigatoriamente precisa fazer a cirurgia para a mudança de sexo. Não é isso que define o transexual, tá? Ele pode operar ou não para fazer essa transição, como ele pode não operar. Não é exatamente a cirurgia que vai definir o T do transgênero ou transexual, tá? Já o intersexo é a mesma coisa, vai daquilo que a pessoa quer para si próprio, das próprias necessidades biológicas. Todas essas cirurgias envolvendo genitália são cirurgias bastante complicadas, não é simples, tem muita gente que acha que o transexual só vai lá e faz um corte de qualquer jeito, aí o menino se transforma em menina, não é nada disso, é uma operação muito, muito delicada e não é qualquer médico que tem essa competência, tá? E nem todo transexual tem necessidade de fazer a cirurgia, assim como o intersexo não obrigatoriamente pode sentir essa necessidade de fazer cirurgia. Apesar que, dependendo do estado da conformação da genitália, às vezes é até necessário, se isso acaba comprometendo, por exemplo, a questão da urina, né, e tudo mais, né, do sistema excretor. Bom, então nós temos agora, vamos para a letra A, de assexuado, assexual. O que é um indivíduo assexuado? É uma pessoa que simplesmente não tem interesse por sexo. Ela pode até ter interesse romântico por outras pessoas ou não, mas ela não tem interesse por sexo. E isso não tem nada de mal. Se a pessoa vive bem dessa maneira, se ela se sente confortável, o assexuado, ele pode levar a sua vida em total plenitude. Deixando bem claro que quase sempre, ou na maioria das vezes, o assexuado não tem nenhum problema hormonal, não tem nenhum problema com a sua conformação dos seus órgãos genitais, ele simplesmente não tem interesse pelo sexo. Esse é o assexuado. E finalmente nós estamos chegando agora na letra P, de pansexual. Pansexual também tem tanta confusão com essa letra, né? Muitas pessoas acham assim, o pansexual é aquela pessoa que transa com qualquer um, ou até mesmo com objetos, né? Objetos, sei lá, a pessoa pode imaginar, é uma pessoa que transa com melancia, com pepino, não é nada disso. Pansexual não é isso. Pansexual são pessoas que essencialmente têm interesse romântico e sexual por pessoas. Não interessa se essas pessoas são cis, ou seja, elas nasceram com aquele gênero, vivem com aquele gênero e está tudo bem, independente de ser meninos ou meninas, ou pessoas trans, né, que tiveram por algum motivo uma necessidade de fazer a transição. E até mais, essa pessoa pode ter interesse também por pessoas que têm intersexo ou qualquer coisa assim. Conforme eu passei pelas letras, esqueci da letra Q, de queer. Queer em inglês quer dizer estranho. O que é uma pessoa queer? Todas as letras da sigla pertencem ao conceito queer, e mais qualquer outra pessoa que olha para os gêneros ou para as orientações sexuais não consegue se identificar com nenhuma delas. A pessoa fica numa situação
situação assim que ela não se encontra nesse universo que eu citei aqui, e ela existe e ela é contemplada. Então, queer, ela embarca todas as letras e aquela pessoa que não consegue se identificar com nenhuma outra dessas possibilidades que eu citei, né? Por fim, o porquê do maisinho no final da sigla. Isso significa que o movimento gay, o movimento LGBTQIA+, está preocupado com aqueles que inclusive ainda não são visíveis, porque diante da nossa experiência, da nossa vivência, conforme a gente foi discutindo sexualidade, começou a surgir tantas possibilidades, vai que alguma possibilidade ficou exclusa nisso. E como a comunidade ela é essencialmente inclusiva, ela deixou esse mais como essa possibilidade a mais de inclusão. Tudo bem, gente? Eu espero que eu tenha esclarecido e vou deixar aqui um convite, né? Agora, domingo que vem, dia 2 de junho de 2024, nós estaremos na Paulista lá para reivindicar nossos direitos e mostrar nossa força política. Vejo todo mundo lá e até mais. Grande abraço!